Santos. Él es estudiante justamente de la especialización Lato Sensu en literaturas hispanoamericanas aquí de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene graduación y posgraduación también por la UFRJ. El título de su trabajo es O Mundo do Trabalho na Periferia do Capitalismo, en Crónicas da Vida Operaria de Rony Walter Jatobá y Cosas de Negros de Washington Cucurto. Bom dia a todos. Te aviso cuando falten 5, ¿tá bom? Oi? Te aviso cuando falten 5 minutos. Sim, sim. Eu queria pegar meu computador. Precisa. Precisa. Se você me indica um pouquinho, eu queria passar. Tá. Bom, gente, bom dia mais uma vez, né? Muito importante nesse momento estar aqui diante de vocês, né, para apresentar esse meu primeiro trabalho, retornando aqui ao meio acadêmico, né? E o objetivo desse trabalho, ele é justamente fazer uma abordagem acerca do mundo do trabalho nas obras desses dois escritores, né? Um representando a literatura brasileira e outro representando a literatura hispano-americana, né? No caso, Rony Walter Jatobá, né? Representando a literatura brasileira, e Washington Cucurto, representando a literatura hispano-americana. O objetivo, né, é fazer um estudo comparativo entre essas duas obras, partindo do ponto de vista do mundo do trabalho, né, levando para o meio da marginalidade em que isso ocorre, né? As obras do Rony Walter Jatobá, assim como do Washington Cucurto, são ficções, né, em que, de alguma forma, nós podemos observar algum aspecto político, tá? Mas eu gostaria de mostrar que essas obras, né, elas trazem um caráter sociológico. Por isso que eu vou tentar abordar, de alguma forma, nesse trabalho, aspectos relacionados à sociologia. Daí eu visitar a bibliografia de Marx, de Engels, de alguns teóricos relacionados a esse campo, né, da filosofia da linguagem também, da sociologia, para entender, né, como o mundo do trabalho interfere no processo dessas personagens, né? Poderia passar, por favor? Então, antes de falar um pouquinho a respeito dos aspectos relacionados a cada uma das obras, né, e o ponto central do trabalho, só apresentar para vocês aí os dois autores, né, para vocês terem uma visão deles, tá? Rony Walter Jatobá, escritor mineiro, né, mineiro que veio para São Paulo, nasceu em 22 de julho de 49, né, chegou aqui com a cara, aliás, em São Paulo, com a cara e a coragem, há mais de 40 anos, né, depois de ter vivido uns tempos no sertão da Bahia e em Salvador. Na capital paulista, para sobreviver, fez de tudo, né? Trabalhou como ajudante almoxarifado, apontador gráfico, operário, metalúrgico, até conseguir se formar em jornalismo. Foi a partir daí que a literatura entrou na sua vida. Isso aconteceu na década de 70 e, desde então, Rony Walter já escreveu muitos livros, a maioria retratando o que acontece e conhece de perto, a dura realidade dos migrantes mineiros e nordestinos em busca de uma vida mais digna em São Paulo. Então, não é à toa, né, essa temática perpetuar na obra do Rony Walter Jatobá. Por favor, próximo. E o Washington Cucurto, né? Um autor da nova geração da literatura argentina, né? Você vê aqui o livro do Washington Cucurto, né? Coisas de Negros. Na verdade, o Washington Cucurto um pseudônimo, né, do Santiago Vega, né? Escritor que nasceu em 73, né, no bairro Quilmes, no bairro de Quilmes, província de Buenos Aires, né? Escreve tanto poesia quanto prosa, tá? Ele é autoproclamado o criador do realismo atolontrado, isto é, o realismo precipitado. Sua escrita
compartilha tendências de autores americanos como Charles Bukowski, William Burroughs e Henry Miller. A temática e estilo empregados em sua obra fez dele um autor culto, especialmente entre os jovens leitores. Seu trabalho lida com negritude, pobreza, homossexualidade e outras culturas, né? Então, o meu trabalho, na verdade, ele é um estudo comparativo, né, entre essas duas obras, né, na qual eu vou procurar partir de uma vasta bibliografia, desde artigos, ensaios, que contribuem significativamente aí para a investigação que eu pretendo realizar, né, através desse corpus, né. Então, as duas obras, Coisa de Negros e Crônicas da Vida Operária, né, trazem uma temática muito comum, né? A, a temática do trabalhador, dos tipos humanos marginalizados, né? Tanto na periferia de São Paulo quanto na periferia de Buenos Aires. E é esse retrato que a gente pretende, né, recortar e trabalhar através dessa pesquisa. Tá? Vou pedir para passar, por favor. Né? Como eu apontei, né, inicialmente, né, um dos objetivos é estabelecer esse estudo comparativo entre as obras, tá? E estabelecer aí um vínculo com o mundo do trabalho, né? O que se entende por mundo do trabalho, né? Entende-se como toda uma situação de relações, né? Um conjunto de atividades e relações que envolvem a produção de bens e serviços, né, numa sociedade, né? E isso abrange todas as formas de trabalho remunerados, de empregos, formas e empresas, até trabalhos autônomos e informais. Então, para entender essa questão do mundo do trabalho, trabalhar com o conceito do Ottaviani, por favor, no qual ele menciona essa questão do mundo do trabalho. Né? O que caracteriza o mundo do trabalho no fim do século XX, está dando para ler ali, né? No século XIX, quando se anuncia o século XXI, é que este tornou-se realmente global. Na mesma escala em que ocorre a globalização do capitalismo, verifica-se a globalização do mundo do trabalho, no âmbito da fábrica global, criada com a nova divisão internacional do trabalho e produção, ou seja, a transição do Fordismo ao Toyotismo e a dinamização do mercado mundial, amplamente favorecidas pelas tecnologias eletrônicas, colocam-se novas formas e novos significados do trabalho. São dinâmicas que afetam não só os arranjos e a dinâmica das forças produtivas, mas também a composição e a dinâmica da classe operária. Então, essa visão, né, que abordada aí pelo Yanni, é que nós vamos observar ao longo, né, das narrativas, né? Porque as personagens são trabalhadores comuns, né? Operários, né? Migrantes, né? Tipos que vêm, no caso em Cucurto, né? Que vão para Buenos Aires, paraguaios, dominicanos, né? Bolivianos, né? E que para sobreviver, né, aceitam o subemprego. Né? E aqui no Brasil, no caso da realidade apontada na obra do Rony Walter Jatobá, né, os migrantes nordestinos, principalmente, né, que vão para a Grande São Paulo em busca de uma melhor condição de vida. Né? Então, esse é o retrato que a gente vai observar nas obras. Né? Em relação a... Pedi só para voltar. Então, observada essa questão aí do mundo do trabalho, né, nós iremos procurar também observar a questão do território, o espaço da periferia e a marginalidade. Então, que aspecto é esse? Né? Que são obras produzidas por escritores, né, que estão à margem, que na verdade não pertencem aos grandes centros urbanos ali. São escritores que, vamos dizer assim, nascidos nesses bairros periféricos, né, como no caso de Rony Walter Jatobá, né, um migrante que veio para São Paulo e, né, viveu toda a dificuldade, viveu toda essa realidade. E Santiago Vega, né, no caso Washington Curto, também um escritor que vem da periferia. Então, essas obras, de alguma forma, elas tentam pontuar esses autores, né, como representativos
né, dessa tendência da literatura contemporânea, né, de autores da periferia, né, tratando dessa temática e buscando um espaço dentro do cenário literário vigente, né? Só fazer uma leitura aqui só para em relação à abordagem dos aspectos literários que nós pretendemos observar nessas duas obras, né? Em Crônica da Vida Operária, né, que na verdade são 7 contos que narram sempre na primeira pessoa, né, um narrador personagem que contam, né, suas trajetórias de vida vindo do Nordeste ou da Bahia ou do interior do sul de Minas para São Paulo em busca, né, dessa qualidade de vida, né? E o principal conto que a gente vai seguir, né, para trabalhar essa questão é um conto Mão Esquerda, né, que é o texto condutor aí para essa nossa temática envolvendo o mundo do trabalho, a questão da marginalidade, e que em alguns momentos, né, o narrador desse conto ele transita entre um foco observador e um foco, né, de narrador personagem, né, de participando da história. A partir desse personagem, nós vamos observar um momento de presente, um momento de passado dessa trajetória dele, em que esse ir e vir, né, configura-se como um fluxo de consciência e que vai revelar aos olhos do leitor, espectador, imagens da vida árdua do trabalhador, né? É como se, pela visão desse narrador, nós pudéssemos observar o discurso das personagens no espaço de circulação onde ela transita como indivíduo migrado do Nordeste, no caso de Minas Gerais, interior da Bahia, e assim conseguimos ver e compreender a sua condição de vida. E o que vemos de modo geral, pelo ponto de vista dos narradores personagens, é uma realidade marginal e periférica com suas contingências, né? Em Crônicas da Vida Operária, os espaços presentes na narrativa são aqueles do deslocamento do trabalhador, as ruas e praças dos grandes centros urbanos, no caso São Paulo, os transportes públicos. Vemos aí os personagens circulando por ônibus e trens, o trajeto destes pelos bairros periféricos, os quais podemos chamar de bairros dormitórios, né? A fábrica, o local de trabalho, o alojamento, onde eles se encontram no canteiro de obra, o quarto alugado. Então, são esses espaços, né, pelos quais transitam as personagens de Crônica da Vida Operária. Agora, quanto à linguagem, o que se observa é que em Rony Walter trabalha uma linguagem muito mais próxima da oralidade, né, sem muita preocupação com o formal, tá? Sem rebuscamento. Então, essa linguagem reflete, de alguma forma, a limitação das personagens, justamente pela condição, né, em que essas personagens vivem, a origem delas, né, refletindo aí as suas vivências e experiências. Tá? Já em Coisa de Negros, né, observamos ali duas narrativas. Uma onde o foco narrativo se coloca na terceira pessoa, né, na primeira pessoa, e a segunda história, né, que é justamente a que dá título ao livro, Coisa de Negros, é narrada na terceira pessoa. Tá? A primeira novela chama-se Noite Vazias, né, que é inclusive o título, né, de uma cúmbia, um ritmo musical muito popular, né, na América Hispânica, né, e principalmente na Argentina. É o título de uma cúmbia da cantora Gilda, né, uma cantora do gênero na Argentina. É um narrador autodiegético, né, em que esse narrador, ele na figura de Eugênio, se caracteriza por ser um amante condicional da cúmbia, freguês fiel do Samber, que é uma discoteca. Observa-se também a ambiguidade do relato dele e a violência dos seus atos, né? Enquanto que na segunda parte, Coisa de Negros, inclusive dá título à obra, toma a cena um narrador observador que vai relatar as peripécias do herói dominicano, o próprio Washington Cucurto, no dia em que ele é convidado a dar um show no aniversário de Buenos Aires. E quanto às personagens, né, nessa obra, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, vemos personagens que trazem algumas semelhanças quanto ao seu comportamento, né? Na primeira, Eugênio é esse freguês fiel do Samber, né? Adora uma cerveja, é uma máquina de fazer paraguaizinhos, né? Como diz no texto, né? De uma forma irreverente, tem um molejo, além de ser mulherengo, né? Vale-se de um tom apologético e pornográfico. A sua linguagem é cheia de gírias das ruas, cujo ponto alto aí é a coloquialidade, né?
Destacam-se ainda como personagens comerciantes, camelôs, imigrantes, paraguaios, peruanos, dominicanos, né? São os tipos que transitam pela obra do curto nos bairros de Buenos Aires, em especial no bairro da Constituição. Faltam cinco, né? Então, esses personagens que saem à noite para bailar nesses bairros periféricos, depois retornam aí para suas humildes residências, no caso, os cortiços onde residem e vivem de forma anônima. Então, gente, para mostrar, né, como alguns desses aspectos que eu pontuei aqui, tanto em Coisa de Negros quanto em Crônicas da Vida Operária, eu trouxe alguns trechos das obras só para poder citar ali, né, para vocês observarem, né? Na página 19. Se vocês puderem acompanhar ali, né? Ruas todas no Brás, cheias de vai e vem no fim da tarde, Rangel Pestana, Joaquim Nabuco, Gomes Cardim e a Cavaleiro cheia, também de ônibus que vão cruzar estradas, estados e gente nas ruas, aqui bestando, correndo para a estação do trem da Central, procurando rumo de São Paulo, procurando rumo de São Miguel Paulista, Guaianazes, Mogi, passando homens, mulheres, crianças, todos com seus sonhos, sem sonhos e sonolentos, que partem, que chegam, que trazem esperanças, que voltam vazios de fé, bem vestidos de roupas coloridas, jaquetas compradas a prestações, já liquidadas na Rua Oriente, Maria Marcolina, já até passei, né, ali da um trecho ali do Cucurto, né? A cidade ia se transformando progressivamente, as árvores começavam a ganhar uma cor lilás, as pessoas lotavam as livrarias e os bares, as calçadas dos teatros estavam abarrotadas, e uma multidão vazia fazia fila na porta dos cinemas. A enganadora Buenos Aires exibia por inteiro as suas belezas, sempre viva e majestosa, tomada pela gente mais extravagante, povoada até a medula de uma fauna extraordinária, né? Então, a descrição, né, desse movimento, desse ir e vir das personagens, a movimentação nesse espaço periférico, né, o que vai, né, marcar de forma muito significativa essas duas obras. Passa, por favor, ali. E um outro aspecto, né, que a gente vai perceber, né, o olhar diferente do outro, né, a esses tipos que chegam, né, e que são marginalizados e excluídos, né? A gente observa isso, nós observamos isso tanto ali em Jatobá, né, em coisas Crônicas da Vida Operária, quanto em Coisa de Negros ali, ó. Fervilhava, formigueiro de gente, luzidia, parecia dia. Segurei a mala, pouco pesava dentro, uma troca de roupa, e perguntei, sondando, me orientando. As pessoas olhavam a minha roupa do corpo suada da estirada viagem, me olhavam de cima a baixo. Fui perguntando, me ensinaram e desci a rua, me livrando dos carros, no rumo da Estação da Luz. 8 horas, o relógio grande marca. 8 horas, o relógio grande marcava, a neblina branca já cobrindo a luz forte das lâmpadas, a zoada ainda vigorando dos carros, buzinando aqui lá longe. Fui mais informado, um medo me tomando o corpo, o endereço de um parente que já tinha vindo gravado na cabeça. O medo de esquecer aquele lugar e ficar perdido por todo sempre naquelas ruas cheias de casas, prédios, carros de São Paulo. Então, aquele indivíduo, né, que chegou ali à cidade, né, buscando informações, né, sendo mal interpretado, né, as pessoas olhando de cima a baixo, né, aquela sensação de excluído. E a mesma coisa o Washington Curto, né, quando chega, né, vem lá da República Dominicana para apresentar o seu show, seu grande show no aniversário de 500 anos de Buenos Aires, né, e tem o seu sax, o seu grande instrumento musical roubado por um moleque na rua, né, e ele, na tentativa, né, de recuperar esse sax, aí se dá diante das ofensas, né, por ser um negro, né. Tucumano, plantador de batatas, vociferavam os trabalhadores no transporte coletivo nacional, confundindo-o com um tucu. Vai colher limão, tá pensando o quê? Que isso aqui é um engenho? Negro chupador de cana. Corre, senão te esmago, safado. Acha que é palito, é? Sai, cabeça de figo. Sai daí, eu vi virar geleia, ou vai virar geleia. Para de ficar lambendo asfalto. Não dá limão aí, não, gritavam os motoristas de ônibus e de táxi. Então, gente, há bastante coisas para ser dita, né? Espero que, de alguma forma, eu tenha tentado mostrar a essência aqui do meu trabalho, né? Porque
é um tema ainda muito novo dentro do meio acadêmico, né? Tratar dessa questão do mundo do trabalho, né? Focado na questão da marginalidade dessas personagens, né? E associando tudo isso, né? Vinculando tudo isso uma questão sociológica, filosófica, né? E histórica também, tá? Agradeço aí a atenção de todos. Bom, muito obrigado. Tá? Obrigado. Obrigado, Charles. Então, vou chamar o Pedro Rodrigues, de Luca. Ele faz doutorado na Universidade Federal Fluminense e sua apresentação se intitula Bolanho contra o Boom. Bom, obrigado ao Cervantes, obrigado, Rafael, uma pessoa representando aqui a nossa especialização, da qual eu também sou aluno. É um prazer sempre falar de Bolanho, inclusive problematizar algumas questões aqui. Como vocês puderam ver pelo título, é um pouco polêmico. Pode passar, por favor. Acho que tem uma antes. Isso. Bom, para introduzir um pouco Bolanho, né? Roberto Bolanho, escritor chileno, mas radicado no México e que viveu mais de metade da sua vida na Espanha, por isso a Mônica Maristany faz essa pergunta para ele na última entrevista que ele deu ao vivo, que saiu na Playboy, e que problematiza um pouco desse lugar do escritor latino-americano, chileno, mexicano. O Roberto Bolaño é principalmente conhecido pelas obras muito premiadas, como Os Detetives Salvajes e 2666. Ele assume uma posição crítica em relação ao boom da literatura latino-americana. Seja considerado o boom um movimento, uma jogada editorial ou ainda uma categoria insuficiente, pode-se dizer que algo ocorreu ali entre as décadas de 1960 e 70 e que reuniu nomes de autores como Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Julio Cortázar, destacando-se por uma renovação e potência temático-narrativa e também pela projeção internacional da literatura da América Latina. A crítica de Bolanho ao boom foi tanto estética quanto política, refletindo sua busca por um novo paradigma literário que rompesse as estruturas consagradas. José Donoso começa a sua história personal del boom dizendo que o status de histeria ou paranoia, ou ainda marco das letras latino-americanas do boom, e abre aspas, se debe mais que nada a queixos que se han dedicado a negá-lo. O meu propósito aqui não é o de desentranhar do chamado boom, se é que ele existiu, os caracteres que o fizeram memorável ainda hoje. E por isso eu não pretendo entrar em debate sobre a sua configuração como revolução das letras ou jogada do mercado editorial. Eu parto do pressuposto de que ele apenas mudou a forma de se fazer e pensar a literatura latino-americana, ainda mais para aqueles que vieram logo em sequência, os autores do chamado pós-boom, como é o caso de Roberto Bolanho. E a minha fala está centralizada nesses três pilares do que se pode dizer dessa crítica de Bolanho ao boom. Em primeiro lugar, a crítica à consagração institucional, porque a gente pode dizer que Bolanho se opôs ao que ele enxergava como a canonização excessiva de alguns dos autores do chamado boom, como Garcia Marques, cuja obra, a seu ver, havia se tornado sinônimo de uma espécie de realismo mágico, exótico, repetitivo, padronizado para o mercado europeu e norte-americano. Ele sentia, de alguma maneira, que essa consagração internacional, ao privilegiar certos autores, abafava e até mesmo impedia novas vozes e experimentações, impondo um molde estético ao que seria a literatura latino-americana. Bolanho acusava essa geração de criar uma imagem romantizada e estereotipada da América Latina e que agradava ao mercado editorial estrangeiro, mas que na verdade não representava a complexidade política e social da região. Essa crítica não era gratuita. Para ele era preciso abrir espaço para novas perspectivas literárias,
menos interessadas em oferecer ao público europeu uma exotização confortável da realidade latino-americana. E já dentro do segundo pilar, essa diferença estética e literária do realismo visceral, né, retomando de alguma forma a juventude neo-vanguardista do Bolanho no México, a gente pode dizer que enquanto o Boom buscava, em parte, expandir essa linguagem literária por meio de qualquer uma que seja as diversas poéticas do realismo, o realismo mágico, o realismo maravilhoso, o realismo crítico, ou até mesmo da retomada do fantástico e de experimentos narrativos marcados pela imaginação e pela memória, Bolanho propunha um caminho literário que, inspirado nos seus anos de poeta neo-vanguardista no México, pode ser chamado de realismo visceral, ou ainda infrarrealismo. Sua obra tinha uma preocupação maior com o presente, com a violência, as frustrações e a desilusão gerada por ditaduras e crises sociais, além de explorar vidas marginais, personagens errantes e a sensação de fracasso cultural. Ele rejeitava a grandiosidade épica e os heróis literários da geração anterior, preferindo histórias que investigavam o lado obscuro e decadente da sociedade e do próprio fazer literário. A busca por autenticidade nas experiências extremas e fragmentadas, como a dos poetas marginais ou dos perdedores da história, é uma das marcas fundamentais da sua obra, que muitas vezes apresenta narrativas entrecortadas, abertas e inconclusas. E os dois grandes exemplos são, para citar de uma maneira bem superficial, os dois calhamaços de Bolanho, o Los Detectives Salvajes, o primeiro, o vencedor do Gallegos. A gente pode dizer que esse romance mistura diário, entrevistas e a apresentação do lado B da literatura latino-americana. Os poetas marginais procuram a maior poeta mexicana perdida no deserto de Sonora. Procuram a verdadeira poesia, a verdadeira literatura. E por mais que grande parte das críticas citadas no romance recaiam sobre Otávio Paz e outros baluartes das letras mexicanas, na própria atitude dos personagens e em suas considerações sobre não apenas escrever poesia, mas, sobretudo, viver como poetas, podemos ver aí uma oposição ao consagrado boom. Ainda, segundo Garabano, 2012, esse romance também representa o ressurgimento do romance arquivo latino-americano no século XXI, construindo uma relação de tensão e espelhamento com grande parte do cânone literário, incluindo os grandes calhamaços do boom. E para dizer também um pouco do 2666, o grande romance póstumo de Bolanho, a contraposição ao boom ali é talvez mais sutil e estrutural. A própria forma narrativa, fragmentada, errante, sem heróis, sem elementos marcadamente sobrenaturais, fantásticos ou maravilhosos, ali visceralmente real, mergulhada no deserto do real, nos mostra como estamos diante de outra literatura. Além do que, em sua última parte, La Parte de Alquimbold, há uma verdadeira defesa da literatura menor, no sentido que Deleuze e Guattari definem a obra de Kafka e, portanto, contrários ao modo de se fazer e pensar a literatura dos autores do boom. Pesquisando, né, a gente sabe que o trabalho com literatura é sobretudo um trabalho de leitura. Eu não poderia deixar de citar a tese do professor Rafael, que eu não saberia que estaria aqui me acompanhando, da literatura como ofício perigoso, crítica e ficção na obra do Roberto Bolanho, porque apesar de existirem várias teses e dissertações sobre a ficção de Bolanho, a tese do professor Rafael é uma das únicas que se desdobra sobre a produção de crítica feita principalmente no final da vida de Bolanho para alguns periódicos, jornais, e menos também. De alguma maneira, esse trecho sintetiza do posicionamento de Bolanho diante da tradição literária, né? Lembrando que Bolanho é um autor-leitor que se forjou fora dos meios acadêmicos. E a brincadeira com as bandas de Bolanho vem do espanhol, no sentido de banda como gangue, como grupo armado, né? Na busca que o jovem escritor empreendeu de mestres e modelos a seguir, Bolanho não localiza seu olhar em autores que desde os anos de 1930 haviam começado a realizar uma renovação narrativa na América Latina, como Art, Onetti, o Rulfo.
nem em poetas consagrados e inovadores como Nicanor Parra ou Neruda. Tampouco olha para os autores que naquele momento protagonizavam o chamado boom latino-americano, Garcia Marques, Carlos Fuentes, Vargas Llosa ou Cortázar, nem, obviamente, para a figura central do mundo literário mexicano do momento, Octavio Paz, quem aparece como alvo predileto dos ataques dos infrarrealistas. Bolanho, ao contrário, escolhe recuperar a vanguarda de inícios do século, tanto a vanguarda histórica europeia, com seus acenos evidentes ao surrealismo, e como a vanguarda latino-americana dos anos 20, voltando sua atenção para autores do estridentismo mexicano e declarando como seus pares literários os movimentos neo-vanguardistas latino-americanos daquele momento, como Hora Cero do Peru, os Sânticos equatorianos ou os nadaístas da Colômbia. Essa jogada do Bolanho também, esse posicionamento frente à tradição, me lembrou muito algo que a gente estudou, e aqui eu trago a contribuição das aulas do professor Rodrigo Labriola, que esteve aqui presente ontem, sobre o panorama da ficção, da narrativa no século XX, e pode passar, por favor, onde a gente lê com Monegal algo também que me pareceu ainda valer para Bolanho, mas que nesse momento está lidando ali com a crise pós-vanguarda, né? Onde Monegal diz que se, de um lado, cada crise rompe com uma tradição e se propõe instaurar uma nova estimativa, por outro, cada crise escava no passado, imediato ou remoto, para legitimar sua revolta, para criar uma árvore genealógica, para justificar uma estirpe. E me pareceu justamente o posicionamento do Bolanho, ainda que essa leitura seja mais válida para outro período. Pode passar. Bom, falar um pouco do pós-boom, né? Existe uma abertura para um novo caminho pós-boom, talvez principalmente a partir dos anos 80. E para retomar também algo que Monegal diz sobre essas máquinas de novelar, a gente pode dizer que a máquina de novelar de Bolanho se constrói, portanto, com outras peças, com um pé fincado na tradição literária e com a faca na mão, pronta a atacá-la, com os olhos postos sobre realidades marginais, sobre poetas anônimos, sobre livros nunca escritos, como Borges, e, por fim, sobre os fracassos estético e político de toda uma geração. E aqui eu cito a tese da professora da UFBA, Júlia Morena da Costa, que diz que a obra do Bolanho é, sobretudo, fundamentada sobre duas ideias de fracasso, o fracasso estético e o fracasso político. Embora Bolanho não tivesse formalmente associado a nenhum desses movimentos, ele pode ser visto como uma figura-chave no desenvolvimento da literatura latino-americana pós-boom. Ele compartilhava com a geração Macondo e com a geração Crack uma crítica ao boom e uma busca por narrativas contemporâneas, urbanas e mais universais. No entanto, ele transcende esses grupos. Ele cria um estilo literário único que reflete seu próprio senso de exílio, marginalidade e compromisso com a história literária latino-americana. Em suma, a crítica de Bolanho ao boom da literatura latino-americana é uma parte de um projeto literário amplo, que buscava se desvencilhar das narrativas estabelecidas e abrir espaço para uma literatura mais fragmentária, crítica e marginal. Sua obra, repleta de ironia, desencanto e violência, é um testemunho de que a literatura latino-americana poderia ser muito mais do que o imaginário consagrado por seus predecessores, oferecendo novas possibilidades expressivas para o século XXI. E, para finalizar, eu trago um trecho do último livro entregue pelo Bolanho em vida, poucas horas antes de sofrer a última crise hepática, que é El Gaucho Insufrible. Pode passar, por favor. É o último trecho desse livro e se chama Los Mitos de Cthulhu, dedicado ao escritor argentino Alan Poe, onde Bolanho diz: em realidade, a literatura latino-americana não é Borges, ni Macedônio Fernandes, ni Onetti, ni Bioy, ni Cortázar, ni Rulfo, ni Revueltas, ni siquiera el dueto de machos ancianos formados por García Márquez y Vargas Llosa. La literatura latinoamericana es Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Ángeles Mastretta, Sérgio Ramírez, Tomás Eloy Martínez,
un tal de Aguilar Camino, Comín y muchos otros nombres ilustres que en este momento no recuerdo. La obra de Reinaldo Arenas ya está perdida, la de Puig, la de Coppi, la de Roberto Alt. Ya nadie lee a Ibargüengoitia. Ahora es la época del escritor funcionario, del escritor matón, del escritor que va al gimnasio, del escritor que cura sus males en Houston o en la clínica Mayo de Nueva York. La mejor lección de literatura que dio Vargas Llosa fue salir a hacer jogging con las primeras luces del alba. La mejor lección de García Márquez fue recibir al Papa de Roma en La Habana, calzado con botines de charol. García, no el Papa, que supongo iría con sandalias junto a Castro, que iba con botas. Aún recuerdo la sonrisa que García Márquez en aquella magna fiesta no pudo disimular del todo. Com isso eu finalizo e agradeço a vocês, principalmente a minha orientadora, por aguentar a minha obsessão patológica com Bolanho e com polêmicas, talvez. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vou chamar agora Alfonso, Alfonso Cruzado, que es doctor en estudios literarios de la Universidad Federal Fluminense, y su ponencia se titula De bárbaro a símbolo nacional y de símbolo nacional a figura de resistencia y denuncia, los gauchoides y los gauchos zombies. Exactamente, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Leeré para evitar el problema de tardar más de lo que debo, porque hablo mucho. Entonces, empecemos. El gaucho, antiguo habitante del desierto cultural, se convirtió después de su eliminación de la sociedad, obra del alambrado y de las persecuciones, en un símbolo de lo nacional, pasando de paria a mito. Sobre la figura del gaucho se construye la poesía gauchesca estrechamente vinculada con la cultura nacional argentina. En las primeras décadas del siglo XX, el Martín Fierro, 1872 de José Hernández, se convierte en el poema épico nacional gracias al ensayo El Payador, 1916, de Leopoldo Lugones. Aunque el Martín Fierro fue escrito para mostrar que el Ministerio de Guerra hacía del gaucho un desertor y traidor, la gauchesca terminó constituyendo una máquina ficcional que postuló lugares para la plebe en la disputa política y cultural en torno al significante pueblo, como destaca Pisano en 2022. Las nuevas voces literarias de la narrativa argentina del siglo XXI resignifican la gauchesca, se reapropian de su figura y la toman para discutir situaciones que superan las posibilidades del realismo narrativo canónico. Resignificando la idea de ficciones fundacionales de Doris Sommer, podríamos decir que a partir de lo popular fundan una literatura que rompe la dualidad culto-popular, la pureza de los géneros canónicos, al tiempo que incorpora e integra el grotesco a la narrativa y a los protagonistas excluidos de nuestra historia hasta unas décadas atrás. En esta comunicación tomaremos como base para el análisis de este nuevo paradigma literario, en primer lugar, ¿sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? 2013, de Michel Nieva, que nos plantea un grotesco de cuerpos reprimidos que se vuelven deformes, denunciando la continua tensión simbólico-territorial campo-ciudad, y crean el gaucho punk. Y en segundo lugar, El viento de la pampa los vio, escrita en 2017 pero publicada en 2022, de Juan Ignacio Pisano, que nos plantea un gaucho zombie, un gaucho grotesco, monstruoso, y que en este proceso configura un nuevo género, el terror gauchesco. Figuras que retoman lo popular, el desierto como origen de la cultura y la sociedad, y el protagonismo de los personajes marginalizados por las élites. Michel Nieva nació en Buenos Aires en 1988, es traductor, autor de novelas, poemas y ensayos, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente hace su doctorado en la Universidad de Nueva York. En 2021, la revista Granta lo colocó entre los mejores escritores menores de 35 años. Su obra conversa con la ciencia ficción, más específicamente con el cyberpunk, donde establece el gaucho punk. Con este género cumple lo que él considera la tarea esencial de un escritor, intervenir políticamente en la esfera pública con su escritura. El gaucho punk es un proyecto literario que surge
porque, según él, desde la conquista hasta ahora en América Latina, se dio un proceso en el que diversas tecnologías y discursos produjeron una indistinción entre cuerpos y territorios como una mercancía de extracción equivalente. El propósito del gauchopunk es interrogar, con el lenguaje del cyberpunk, la violencia política contra los cuerpos y los territorios. Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, ya desde su título, anuncia la relación con la ciencia ficción. Su título parodia la novela de Philip Kindred Dick, que todos conocemos, y que tiene versión película y todo eso. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968. Nieva propone gauchos androides que logran autoconciencia y se rebelan contra la humanidad, al mismo tiempo que se apropia de los recursos de la ciencia ficción, satiriza figuras argentinas de gran importancia simbólica como son el Gaucho, Borges o Sarmiento, destruyendo ese proceso totalizador y elitista que apagó a los integrantes populares de la sociedad y los invisibilizó bajo la clasificación general abstracta de pueblo. Esta parodia pampeana contiene 6 relatos entrelazados mediante la autointertextualidad y la metatextualidad. El primero tiene el nombre del libro y es el relato central, frente al cual los otros se construyen como finales alternativos o post-scriptum del primero. La historia central, el relato Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, muestra una Argentina robotizada, que tiene a la venta 5 modelos de androides para servicio personal y doméstico. Como la primera generación de androides era indistinguible de los seres humanos y eran utilizados para reemplazar a desaparecidos, se creó una segunda generación con diferencias distinguibles con los seres humanos. Tras intentar varios medios de distinción, la medida más exitosa fue producirlos según cada país o región caracterizados como personajes folclóricos autóctonos. Con este propósito, en Argentina se lanzaron 5 modelos: tangueroide, borgesoide, peronoide, gauchoide y kirchneroide. El protagonista cuenta en primera persona que decidió comprar un gauchoide para que lo ayudara en sus faenas cotidianas, para que él no tuviera nuevamente desarreglos mentales. Su descripción de la elección del gauchoide remite a la nostalgia del campo de su infancia y a un sentimiento romántico acerca del terruño idealizado. Recuerdos que parodian la obra nostálgica de Adolfo Bioy Casares, Memorias sobre la Pampa y los Gauchos. Lo interesante de la obra de Bioy, y con lo que juega Nieva, es que ante la complejidad e inasibilidad del gaucho, él consigue ver sus características en un conocido suyo, Mendívil, actualizando de esta forma el gaucho, desmitificándolo y demostrando que sigue vivo en el hombre de campo. Estos recuerdos nostálgicos sirven para humanizar al robot que viene en una caja en 6 piezas sueltas: cabezas, brazos, torso y piernas y guitarra. De muy fácil ensamblaje. Todo va bien. La vida del protagonista es idílica, hasta que el gauchoide empieza a manifestar en la frase "hubiera preferido no hacerlo" el disgusto con las órdenes y peticiones de su dueño. Estas actitudes lo irritan, porque tanto el gaucho como el gauchoide son formas de vida indistinguibles, cuerpos simplemente destinados a servir como fuerza de trabajo. Pero la humanidad de Don Chuma lo conmueve y quiere ayudarlo, o eso cree sin entender sus verdaderas razones, porque lo que quiere es que vuelva a hacer todas las tareas como antes, sin cuestionarlo. A partir del conflicto entre el narrador y el gauchoide, se empieza a desarrollar una cadena de ficciones que narran otras historias distópicas de ese mundo, tales como la resurrección violenta de los gauchoides contra los humanos, o el rapto del protagonista emulando la cautiva de La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle, el ataque de un sarmiento zombie, entre muchas otras. La obra se construye sobre una intertextualidad constante con obras gauchescas, obras canónicas y obras clásicas de ciencia ficción. Después de este problema con el gauchoide, al día siguiente al protagonista se le ocurre que la solución puede ser llevarlo a conocer el campo para que se reconecte con sus raíces, sus costumbres. Para eso, llama a un primo al que no veía hacía muchos años y con la excusa de un reencuentro le propone que fuera a su estancia en San Antonio de Areco. Pero lo que parece que al principio funciona, no lo hace. Sigue la tristeza.
El primo, después de ver las actitudes de Chuma y escuchar atentamente hablar sobre el problema del gauchoide, le pregunta al protagonista si había intentado con la picana. Los gauchoides traen en su caja una picana, herramienta de tortura popularizada por los gobiernos represivos y que supuestamente servía para optimizar el rendimiento del androide. A esta pregunta se sigue una propuesta de tratamiento salvaje y cruel. Con estas acciones, la obra recoloca la barbarie en las élites que hasta ahora se enriquecen con la sangre, sudor y lágrimas de las minorías. El proceso de tortura del gauchoide es brutal y sádico. El tratamiento va aumentando exponencialmente el nivel de violencia y sadismo hasta volverse grotesco, surreal. Ese cuerpo puede ser maltratado porque es inhumano, no vale nada. Como el gauchoide no siente, nada puede dañarlo. Justificación que puede equipararse a la animalización de determinados sectores sociales. Mediante el uso y abuso del gauchoide se denuncia el uso y abuso de los cuerpos reales, vivos, humanos, y mediante el absurdo y lo grotesco se crea una distancia simulando que el texto no se toma en serio, yendo de este modo en contra de la ideología hegemónica. El cuerpo del gauchoide sufre y enfrenta todas las violencias que sufrieron los cuerpos populares del país. La obra no declara abiertamente el fin del protagonista, lo deja implícito en mundos posibles, pero en cambio establece las diferentes historias, un contraste entre la moralidad de los androides y la inmoralidad de los humanos que abusan de los robots de diferentes maneras. Mediante historias grotescas y absurdas se exponen los diferentes niveles de violencia que sufre la población. La segunda obra, en cambio, no niega la humanidad de los cuerpos gauchos mediante su maquinización, sino que la niega mediante el terror. Pisano crea el terror gauchesco con sus gauchos zombies. Juan Ignacio Pisano, 1981, licenciado y doctor en letras por la UBA, ganó el premio de novela Fundación Medife Filba en 2020 por El último Falcón sobre la Tierra. El viento de la Pampa los vio, escrita en 2017, pero publicada en 2022, puede ser considerada premonitora. Pisano nunca pensó que en parte lo que se imaginó se volvería real 3 años después. La obra describe al principio lo que la población vivió frente al coronavirus hasta llegar al aislamiento social. En sus capítulos se leen las intertextualidades con la serie de Walking Dead, basada en el cómic del mismo nombre, escrita por Robert Kirkman, Guerra Mundial Z de Max Brooks, llevada al cine en 2013, entre muchas otras. Esta novela retoma la gauchesca, el apocalipsis y la distopía, pero a partir de una epidemia zombie que anticipa la del coronavirus. En este caso, para construir su crítica, no se concentra tanto en los zombies, sino que focaliza lo que los humanos hacen frente a esa nueva realidad. Sus zombies, en lugar de representar una otredad radical y absoluta, cuyo único objetivo es satisfacer su deseo siguiendo la definición de Jorge Fernández Gonzalo para los zombies, parecen sujetos zombificados. Parecen manifestar sentimientos, una unión, comunicación y defensa entre ellos. En realidad, al principio, hasta los protagonistas parecen zombificados, y lo están simbólicamente, fruto de la letargia, de la marihuana y de su inercia, hasta que irrumpe el elemento detonante, el apocalipsis zombie. El apocalipsis los despierta. La novela retoma otro género, la road movie, un viaje por la pampa desierta musicalizado con rock, un viaje en el cual cualquier encuentro puede representar una amenaza. Esta obra también opone la acción del monstruo a la inmoralidad de los humanos. En la pampa hay gente organizándose y aprovechándose del caos instalado. Un grupo de personas saquea y secuestra a los sobrevivientes y utiliza a los zombies como fuerza de trabajo en el intento de formar una nueva organización social. La narración supera la construcción típica de las historias de zombies. Una pareja en crisis, Hilario y Amalia, disfruta de las vacaciones en la costa con su hija, recién nacida Mara, hasta que un virus que transforma a la población en zombies los obliga a huir a la pampa. Desde el inicio la historia nos va dando pistas para guiar nuestra lectura crítica. Los nombres de los protagonistas oponen obras fundamentales de la literatura argentina y con ellas visiones del mundo. Hilario es por Hilario Ascasubi, un poeta gauchesco. Amalia es por la novela de José Mármol contra el racismo de la década de 1840. Hilario, desde el nombre, se identifica con el gaucho, pero no es el estereotipo machista literario. Es una persona tierna, sensible,
características alejadas de la gauchesca tradicional. Paulatinamente se transforma en un nuevo gaucho, un gaucho que reivindica algunos de los valores del gaucho literario, valores basados en el amor, el cuidado, la familia. El texto se erige sobre la idea de las relaciones y la degradación de los cuerpos, una crisis de identidad que se construye sobre la desustanciación de los sujetos. Los personajes sienten al principio que los cuerpos no son de ellos. El marido se replantea su origen a través del gaucho y busca una esencia popular que no se encuentra en la artificial gauchesca, que personifica un gaucho esterilizado, sino en una voz de la tierra, en un campo que no es desierto, sino cultura. El desierto, la extensión que para Sarmiento había sido el mal de la Argentina, ahora le salva la vida. La obra estimula la reflexión, pues en ningún momento se sabe realmente qué sucedió. Da simplemente algunas claves. Como todos sabemos, el zombie abre la posibilidad de reformular la organización social, pero esta nueva organización denuncia las fallas humanas, las acciones de los detentores de poder y autoridad, autoridades que salen matando a todos, terratenientes que esclavizan y raptan otros, asesinatos supuestamente justificados, etc. Los zombies irrumpen en lo cotidiano destruyendo los órdenes y jerarquías y exponiendo lo reprimido e invisibilizado, cuestionándonos sobre los discursos legitimadores, la violencia generada por las luchas de poder, la crueldad, el supuesto progreso y sus consecuencias. En conclusión, la cultura, la sociedad y la literatura se apropiaron de un personaje histórico popular y produjeron otro en discordancia con la realidad, como comenta Ludmer cuando habla de la gauchesca. Frente a ella, en diferentes niveles, estas obras desarman lo que había hecho el género gauchesco y transforman su figura en objeto de denuncia, en motor de cambios sociales. Ambas obras desestabilizan el canon gauchesco mediante la exposición de la violencia física y simbólica de los matarifes y carniceros del matadero y la falsedad del desierto como paradigma establecido por Sarmiento. Al mismo tiempo, estas obras deshacen imaginarios creados en el siglo XVII y predominantes hasta hoy, de que las características esenciales de los indígenas y de los gauchos eran su animalidad e ignorancia. De este modo, se construye un alegato que enfrenta y discute los lugares comunes establecidos por la alta cultura y resignifica lo popular y a sus integrantes. Un discurso que desarma la construcción ideológica que consideraba al gaucho el eje central de la realidad bárbara y lo restituye al espacio de la civilización y de la cultura. Gracias, Alfonso. Ahora seguimos con Mateus Rocha Carvalho, que es alumno aquí de la especialización en literaturas hispanoamericanas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y su ponencia se titula A cegueira en el túnel. No. Así es. Sí. Vamos a mostrar. Está diferentes posibilidades. A ver si te sale. Sí, venga, dale. No había visto nada. Sí. Tu móvil. Tenemos hasta las 12:30, ¿o no? ¿Sí? Ah, Sí, lo compartimos. Pues envíamelo a mi correo.
hacer esto. No, 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 no me digas eso, no. Sí. A ver, ¿te ves aquí? No, no. Pues si ya estabas, por Dios, a ver. No, Dios mío, Mateus, de verdad. No, totalmente. No, no pasa nada. Yo creo que es que ya. A ver cómo es. Mateus Lee, ¿cómo era? Sí, sí, es esto. No, yo creo que ya va, ya va. No. Venga, venga, ponlo, ponlo. Ponlo, venga, y yo me pongo aquí. Venga, vamos. Ahora, Venga, venga, venga. pero no pasa nada si las personas. Vale. No, pero entonces muéstrala porque. No, está ahí. Ah, no, está ahí. A ver si ahora. Vale, tiene que ahora sí. La verdad que sí, yo creo que quizá el punto de aprendizaje es la próxima vez todos con la memoria, ¿no? Con memoria, más fácil. Yo para evitar eso, ni mostré nada. No mostrar nada, ¿no? Pero Lo tenía más para mostrarte, pero- pero mucho dolor de cabeza. lo de la memoria es mejor porque siempre lo facilitas. Claro. Mandármelo a mí, sí, 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 puede ser, porque pasa que en general casi todo el mundo lo ha traído con la llave, yo creo que es más fácil, o sea, sí es bueno tener como plan de el envío, pero si cada uno tiene el suyo, yo creo pues sí, mira, sí, lo hacemos así, venga, vamos, venga. Mateus, esto es tuyo, si me lo dejas, me lo quedo yo y lo vendo esta noche. Bueno, entonces comenzamos ahora con Mateus y a Cegueira en el túnel. Déjame solamente voy a ponerlo. Vale. Bom dia, todo mundo, professores, colegas. Hoje eu vou falar um pouco sobre A Cegueira em El Túnel, obra de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato é um autor argentino que nasceu em 1911 e ele produziu algumas obras, elas sendo ensaios ou romances. O meu foco de estudo sempre foi os romances, que é El Túnel, Sobre Heróis e Tumbas, e também o Abaddon, o Exterminador. No entanto, hoje eu vou falar especificamente do El Túnel, e pode passar por. E aí eu botei um pouco um esquemazinho do que vai se tratar hoje. Seria uma introdução à ideia da racionalidade do surrealismo na vida do Sábato e da sua obra, que sempre foi elementos que se vincularam. Trazer uma breve apresentação do que é esse livro, né, para a gente poder, na segunda parte, no ponto 2, traçar um pouco dessa cegueira, desse conceito nessa obra. E ao final trazer uma síntese e algumas reflexões acerca do tema, tá? Pode passar por. Então, eu trouxe essa imagem meramente ilustrativa para trazer essa oposição entre o racionalismo e o surrealismo. A ideia do racionalismo seria porque o Ernesto Sábato ele não era um escritor qualquer. Ele, a sua primeira formação, ele era um físico que trabalhou num renomado laboratório da famosa química Curie, e nesse momento ele era um físico, então ele era uma pessoa racional, extremamente trabalhava com racionalidade. E posteriormente ele já vai trabalhar com esse surrealismo nas suas obras. Mas o interessante é saber como acontece essa quebra, né? Ele ali chegou num lugar um lugar, um espaço, um âmbito da ciência muito renomado, que foi ali na época que estava havendo as produções da bomba atômica, e esse foi o momento que ele quebra essa essência dele, assim, ele se perdeu de certa maneira, porque ele fala que não, a ciência para ele era um lugar de ordem. E a partir do momento que ele vê ali que a ciência, no primeiro momento, que ele via como um lugar, um espaço em que era utilizado para criar avanços para a humanidade, e se tornou ali, de certa maneira, um espaço em que criou uma arma que poderia acabar com a humanidade. Isso trouxe um rompimento na essência do Ernesto Sábato, e aí ele vai partir posteriormente para a literatura. E aí ele vai
ver, né, um conceito que ele vai elaborar é a metáfora da cegueira. E ele via isso como uma indagação do mal. E por que que isso acontece? Porque na ciência, a partir do momento que surge a bomba atômica, que surge esse negócio, ele vê como uma representação da maldade, da malicidade do ser humano. E ele vai trazer isso para as suas obras posteriormente, que são esses três romances, que é o Túnel, que a gente vai falar hoje, Sobre Heróis e Tumbas, que é o mais famoso, e o Abaddon Exterminador. Pode passar, por favor. O El Túnel, que é um livro que ele vai ser diferente, vai se destacar diferentemente dos outros, que vai ser um relato em primeira pessoa, que a gente vai ter o personagem principal, que é um artista, que é Juan Pablo Castelli, e vai trazer basicamente esse personagem, que é um personagem que é a representação desse túnel, como vocês podem ver, a imagem do túnel ali, um túnel solitário, obscuro, que é a representação desse personagem. E o que vai acontecer é que esse personagem, Juan Pablo Castelli, vai se encontrar nesse lugar solitário, nesse lugar assim de confronto, de sensações ruins, e ele vai encontrar uma pessoa que, segundo ele diz ser a única pessoa que o entende, que é a Maria Uribe, que é uma mulher que simplesmente parou na exposição dele, da sua obra Maternidade, porque ele era um artista plástico, e viu no seu quadro um, uma figura de uma mulher caminhando sozinha no mar. E aí, só que essa figura não estava destacada, ela estava colocada de lado. E ninguém reparava nessa figura. E essa mulher foi a única que reparou, que era uma mulher solitária. Então, ele, desse momento, ele começa ali a pensar. Ele começa a pensar que essa seria a única pessoa que conseguiu compreender ele na vida. E aí começa uma busca obsessiva, porque ele perde essa mulher à primeira vista, porque ela some assim, e ele basicamente fica durante meses só com ela na cabeça. E aí tentando buscar, encontrá-la, no caso. E quando ele encontra, tem um encontro super repentino e de certa maneira ele também a perde de novo. E aí ele viu ela entrar tipo num prédio, no edifício, e ele passa dias ali à procura. Então, basicamente, o enredo vai ser esse. Mas o curioso é que no início da obra, é, o Juan Pablo Castello, ele já fala o que vai acontecer, que ele vai matar essa mulher no fim da obra. Então, ele vai basicamente trazer o início, o meio e o fim dessa situação, dessa obra. E a partir disso, pode passar, a gente vai perceber durante a obra em si o aspecto da metáfora da cegueira que o Ernesto Sábato trabalhou nas suas obras. Mas o que eu destaco é que, diferentemente das outras obras do Ernesto Sábato, aqui o curioso é que a gente só tem menção à questão do objeto da cegueira, de um indivíduo cego, seria o marido da Maria Uribe, que ele seria a única pessoa, em teoria, né, que o texto literalmente diz que é cego. Mas o que a gente vai perceber durante a obra é que a pessoa verdadeiramente cega aqui é Juan Pablo Castelli, que ao longo da obra ele vai ter atitudes que tá uma clara cegueira. Por exemplo, pensar que uma coisa acontece, mas pela sua perspectiva aquilo ali está acontecendo, mas a gente percebe como leitor que não é algo claro, e sim algo que vai se desenvolver a partir dessa obsessão e dessa paranoia. Eu trouxe um trecho para mostrar basicamente isso que eu estava dizendo em relação ao início dessa cegueira, que é o momento que ele é, percebe, observa essa mulher olhando o seu quadro. Então, eu vou dar uma lida nesse trecho, que ele vai falar o seguinte: Nadie se fijó en esta escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo, con excepción de una sola persona. Nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración.
una muchacha desconocida, estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro, sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de una ventana, y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni olhou a la gente que passava e se detenía frente a minha tela. Então, esse momento, já no iniciozinho, por exemplo, está aqui página 8 do livro, é a que começa esse personagem desenvolver essa cegueira. Só porque apenas uma simples mulher parou em frente à sua obra, à sua tela, né, à sua pintura, e ela observou algo que ele queria que as pessoas vissem. Assim, é uma síndrome assim de uma necessidade, de certa maneira, de uma reafirmação, de as pessoas veem ele, né? Porque ele se sentia justamente nesse lugar escuro, solitário. Então, a partir daqui, ele começa essa obsessão, a desenvolver essa metáfora da cegueira, que de ter atitudes desproporcionais, a não ver a realidade, e é algo que vai acontecer bastante durante a obra. Aí, pode passar para mim, por favor. Outra citação que eu trouxe, que é bem interessante, que aqui eu acho que é a maior representação dessa cegueira, e ela tem um contexto que é importante. Juan Pablo Castelli vai dizer isso a partir do momento em que ele acredita que Maria Iribarne ela tem um caso com o primo do marido dela. E isso nunca ficou claro durante a obra, foi algo assim muito da cabeça dele, da cabeça do Juan Pablo Castelli, e que fica evidente essa cegueira, essa impossibilidade de ver a realidade a partir dessa paranoia, dessa obsessão que fica nele. Então, eu trouxe esse trecho, eu vou também vou ler, e eu acho que é um trecho muito importante, que ele exemplifica exatamente esse lugar que ele se encontra, e essa tentativa, de certa maneira, que ele encontrou na Maria Iribarne de sair desse túnel escuro. Aí eu vou ler agora. A veces volvía a ser de piedra negra, y entonces yo no sabía que pasaba de otro lado, que era de ella en estos intervalos anónimos, que extraños sucesos acontecían, y hasta pensaba que en estos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba, y que quizá había risas cruzadas con otro, y que toda la historia de los pasadillos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Então, a partir dessa citação, ele se identifica, ele tem até, de certa maneira, um raciocínio desse lugar que ele se encontra. E, ao mesmo tempo, percebendo que essa mulher, de certa maneira, não o corresponde, apesar de alucinações, apesar de uma intensidade muito fora do comum. Só que, assim, não teria muito como essa pessoa correspondê-lo, já que ele queria, basicamente, ela para si. Então, havia uma questão muito de ansiedade, de ele imaginar coisas. E era essa cegueira que acontecia. E aí, pode passar, por favor. E aí, uma conclusão, algumas ideias para chegar à minha conclusão, é que o interessante é pensar que em certos momentos da obra, Juan Pablo Castelli, a gente, como leitor, a gente consegue se identificar com ele, porque a gente tem dois momentos em que se vê o olhar assassino, o olhar, assim, uma pessoa muito fria, que é o início da obra, que ele fala já de cara que matou ela, ao mesmo tempo que ele fala aquilo até com uma certa burla, e ao fim que ele conta a cena, assim, que ele mata ela a facadas. Mas durante o início, até o meio da obra, é possível a gente identificar características muito humanas dele, tirando esse lado como se ele fosse simplesmente um monstro. Mas o início ali, você vê um cara tímido,
você vê um cara que tem dificuldade de se socializar com essa mulher, é um cara que demonstra muita ansiedade. Então, de certa forma, se a gente não tivesse ali o conhecimento que ele é um assassino, até seria também, de certa forma, um plot twist no final. Mas ele vai demonstrando, e eu achei interessante trazer essa reflexão de por que que Ernesto Sábato traz esse olhar, de certa maneira, diferente, trazer uma visão mais humanizada desse personagem. Porque eu acho, a minha visão, né, não tem nada teórico em si, mas eu acredito que o Ernesto Sábado faz isso propositalmente, devido à ideia dele de demonstrar que a gente, como sociedade, se cega em muitos momentos, seja em questões políticas, em questão de você idolatrar alguém especificamente, ou seja, até na nossa vida de não perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de acontecimentos simples, de, não sei, de uma mulher que pede divórcio, e você não entende por quê, e os motivos estão ali na sua cara. Então ele traz essa condição humana, lógico, muito mais acentuada, porque aqui tem um rompimento de uma ética, de uma moral, de uma pessoa que vai lá e assassina a outra por essa obsessão e esses ciúmes. E ao mesmo tempo, retomando essa questão que mais intrínseca, que é a questão do Ernesto ser o cego. Apesar de também ser possível ter uma outra interpretação entre essa questão da cegueira do marido de Maria Uribarne, né? Só que acredito que como não é sempre possível, porque a metáfora da cegueira é algo muito presente em Ernesto, então a gente poderia traçar aí outra interpretação em relação à cegueira do marido, mas é interessante pensar que a malicidade, a conduta má, digamos assim, tá na mão de uma pessoa que não está sendo caracterizada por essa questão física. E aí eu deixo, ao final, para vocês refletirem de como vocês veem essa questão de um assassino ter essas marcas humanizadas de certa maneira e ao mesmo tempo também pensar nessa metáfora da cegueira. É basicamente isso. Foi muito bom. Não, tá bem, Acertinho? perfeito, Que certo, bom. 15 minutos. Obrigado, Matheus. Então vou chamar o Fred Javier Reyes Negrete, que será el último expositor hoy de la mesa, y recordando que al final vamos a abrir para preguntas del público. Freddy viene de la Universidad EAN de Colombia y su ponencia se titula Estética ambiental en la literatura colombiana contemporánea, Dos aguas y la vida fue hace mucho. Gracias. Dale, sí, yo te llevo acá y te aviso. Gracias. Buenos días a todos, un gusto conocerlos. Como acaban de presentar, vengo de Colombia, de la Universidad EAN. Soy magíster en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Y este proyecto, este interés investigativo, digamos que está gestando lo que podría ser mi tesis doctoral en un futuro. He venido trabajando el tema de la representación del espacio desde, digamos, la investigación de la licenciatura y también de la maestría. Y les agradezco también por la oportunidad de participar en el simposio y de dialogar desde mi país con el, digamos, Latinoamérica, particularmente aquí en Río. Entonces, el itinerario es muy, digamos, escueto. Revisaremos primero unos antecedentes, como de dónde viene surgiendo esta pregunta, dónde viene este interés. Luego revisaremos un poco una teoría que dialoga con esta representación natural, con lo que hemos llamado estética ambiental, para finalmente realizar el análisis de dos casos concretos de la literatura contemporánea colombiana, que son dos novelas de Medellín, de autores de Medellín,
llamada Dos Aguas y La vida fue hace mucho. ¿Vale? Llegaré a su presentación. Eh, en este año se cumplen 100 años de que un autor colombiano, José Eustacio Rivera, publicara La Vorágine, novela ya clásica donde se narran las aventuras y desventuras de un poeta bogotano, Arturo Cova, quien debe huir de la capital para continuar un romance con Alicia y evitar el escándalo social. Busca un lugar donde vivir su amor sin lo que él llama inconvenientes, lo que terminará llevándolo a recorrer varios territorios de los llanos orientales de Colombia y la selva que converge entre las fronteras de Colombia, de Perú, de Venezuela y Brasil. El viaje comienza en Bogotá y termina en el Alto Río Negro, actual territorio brasileño. En el recorrido de Arturo Cova, en su desplazamiento, se descubren diversos territorios de significación y dinámicas sociales marcadas por la geografía que atraviesan los personajes que van insertándose en el hilo central de la trama de la novela. Uno de esos territorios de significación, quizás el que más dimensión le ha dado a la novela, está configurado en la reconstrucción del sistema de explotación cauchera en las cuencas del Amazonas y el Orinoco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por esta razón, ha sido llamada La Vorágine como una novela de denuncia, pues describe los horrores que viven los caucheros, hombres encargados de extraer el caucho en esta región, y llamada también novela de la selva, pues su descripción de esta geografía es un elemento distintivo de la obra. Eh, He tomado la cita del principio de la segunda parte de la novela, donde puede ejemplificarse un poco esta característica descripción. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, a manera de inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje vivo a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y de múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan sobre tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, donde cuyos cachos me vi a la altura de todas las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Entonces, aquí como vemos en esta cita hay una como constante presencia de lo natural, hay una enunciación de lo natural que influye en las emociones, en la percepción que tienen los personajes de su propia vida y existencia. La vorágine, que si bien se ha convertido en un referente para los estudios literarios, en especial para aquellos que se centran en la espacialidad del texto, no es la primera novela sobre el espacio en América Latina. Eh, bueno, este es un mapa que describe el recorrido que hacen los personajes es común encontrar este mapa en las primeras ediciones de la novela y ha sido recreado también en ediciones posteriores. Eh, la naturaleza ha sido uno de los lugares comunes en la representación del espacio en América Latina. En palabras de las investigadoras Margarita Serge y Berna von der Walde, establece un diálogo con una serie de obras contemporáneas de América Latina que se pueden denominar novelas de la mercancía, entre las que se cuentan El Tungsteno de César Vallejo, 1930, Canaima de Rómulo Gallegos, 1935, y Ekwe Yamba-O de Alejo Carpentier en 1935. Son novelas en las que, como en La Vorágine, se tratan las transformaciones sociales y espaciales de la producción de mercancías para el comercio internacional. Es una novela que inaugura en la tradición colombiana una forma de reflexionar sobre el espacio desde las dinámicas de extractivismo que ocurren en nuestros territorios. En esta línea de ideas, la presente ponencia, comunicación,
Se propone revisar la concepción del espacio y el territorio que se adelantan en dos novelas colombianas, desde una perspectiva ecocrítica. En ellas, el espacio resulta ser más que el telón de fondo de la trama narrativa, y sus narradores se han preocupado por proponer visiones especiales sobre espacios como el mar o la selva, a la vez que se analizan las dinámicas económicas en las regiones donde las fronteras se desdibujan. Esta investigación debe reconocer en primer lugar el punto donde se ubican las novelas con relación a la tradición literaria del continente, y por otra parte debe dialogar con una conceptualización contemporánea de los estudios culturales y literarios. En primer lugar, nos encontramos con que la tradición literaria del continente ha tenido un incidente énfasis en el componente natural del territorio. Podríamos pensar en varios ejemplos, pues desde las descripciones alucinantes de los cronistas de Indias, nuestro continente ha querido ser nombrado desde su naturaleza. Pero partimos de un trabajo importante sobre la concepción de lo natural, como lo expone Fandiño en su tesis doctoral a partir de Alexander Humboldt, naturalista alemán que viajó entre 1799 y 1804 por el norte de América Latina. En palabras de Fandiño, Humboldt gestó una idea de la naturaleza americana a partir de sus posibilidades como espacio disponible para el progreso. En ningún lugar del mundo le abra la naturaleza al hombre como aquí. Fandiño, citando a Humboldt. Fandiño argumenta entonces que durante el 19, las clases políticas en América Latina, basándose en lo expuesto por Humboldt, buscan fundar el continente desde las letras. Utilizan las letras como un dispositivo de poder en el que el espacio se ve disponible para realizar su proyecto nacional. Las letras así llevan a cabo procesos de configuración cultural con una idea de nación siendo entendidas como un dispositivo de poder en el que la clase política construía su proyecto de progreso. En esta línea, dice Fandiño, podemos encontrar algunos textos en Venezuela o Chile, como Las Silvas de la Zona Tórrida de Andrés Bello, en Colombia como Peregrinación de Alfa, en la Argentina como Facundo, Civilización o Barbarie. Novelas que en este periodo son atravesadas, o buscan más bien atravesar el discurso desde una configuración de idea nacional, como las ha llamado Sommer en su trabajo Ficciones Fundacionales. Si el discurso de nación es el que atraviesa el 19, el 20 inicia con una narrativa de recelo sobre esa noción de progreso y de identidad nacional que han propuesto los trabajos anteriores. Justo en esa orilla se ubica la vorágine cuando su autor denuncia que hay sujetos víctimas de explotación en un territorio que se supone es colombiano, pero donde no existen por parte del Estado garantías para protegerles, y donde el progreso está desencadenando la destrucción de la selva. Así las cosas, para el 20 y 21 empieza a surgir una manera de representar el espacio en parte de la literatura contemporánea, particularmente de la colombiana, que responde a ciertos resultados de esos procesos de modernización inevitablemente inacabados en América Latina, y que refleja las consecuencias de una agenda política alejada de las realidades territoriales del continente. Sí, por favor. Bien. Eso como una parte preliminar, como uno de los ejes. En un segundo plano, debemos definir la línea en la que se argumenta el eje de análisis de este trabajo, que es la estética ambiental, según se expone en el valioso trabajo de Anderman, Giorgi y Saramago. En The Handbook of Latin American Environmental Aesthetics se presenta la estética ambiental desde las dos palabras que la componen. Estética como un concepto que es a la vez una, digamos, visión moderna del pensamiento crítico, como originalmente lo presenta el pensador Alexander Gottlieb Baumgarten a principios del siglo XVIII, para referirse a la experiencia sensorial e imaginativa de la belleza, y así para acceder a la verdad a través del discurso sensible más que desde el razonamiento lógico. Por un lado, y por otro, la noción de ambiente utilizada de manera sistemática desde el siglo XIX con el trabajo del pensador Augusto Comte y del filósofo Herbert Spencer, quienes lo utilizan para describir las circunstancias de un organismo antes de que
se despliegue coloquialmente para hacer referencia a las ciudades y los alrededores de una ciudad, o como se conoce coloquialmente, el campo. Digamos que en una primera medida está la noción de estética, la noción de ambiente, y también el trabajo de Anderman lo que se encarga es de como delimitar cuál sería una estética ambiental latinoamericana y por qué debería interesarnos entonces hablar desde Latinoamérica desde ese punto. Eh, Se presenta, digamos, ante el reto de que vemos las transformaciones de las fuerzas humanas, ya no en un sentido individual, sino que podemos comprender los esfuerzos humanos como una fuerza natural que de algún modo está llevando a la destrucción del planeta. Como presento aquí en la cita, la transformación de los humanos en una fuerza geológica, es decir, en un fenómeno objetivo o en un objeto natural, se confronta con la intrusión de Gaia en el mundo humano, dándole al sistema terrestre la amenazante forma de sujeto histórico, de agente político o de persona moral. Bajo esa línea nos encontramos con dos novelas colombianas contemporáneas donde se nos propone una manera de concebir el ambiente desde una perspectiva estética que se ha enunciado, que se ha planteado en los trabajos de Anderman. La vida fue hace mucho, de Marita Lopera, también antioqueña, narra el viaje de Alea, una mujer que navega en un barco sin nombre por las costas del Caribe colombiano, mientras registra e informa la biología de la región. Alea es una sobreviviente, una mujer que ha perdido todo lo que conocía y amaba en un incendio forestal. Sus recorridos devienen una búsqueda de identidad de un lugar al que pertenecer. La novela se desarrolla en dos tiempos, el presente en el que Alea navega a la deriva y el pasado en el que recuerda su infancia en un pequeño pueblo costero. En el presente, Alea está marcada por el hambre y la soledad. En el pasado, era una niña feliz, rodeada de su familia y su comunidad. Los desplazamientos de Alea devienen viajes donde adelanta lecturas de sus pérdidas, desplazamientos donde aprende a conocerse a sí misma y a encontrar su lugar en el mundo. En esa misma línea, la novela de Lopera explora temas como el cambio climático, la pérdida de identidad y la fractura del sentido de la vida mientras define su forma de estar en el mar y nos convoca a reflexionar sobre el futuro del océano Atlántico. En la vida fue hace mucho, los lugares donde ocurren los hechos sirven de pretexto para los títulos de los capítulos. Nos encontramos con espacios como ensenadas, islas, peñas, playas, riscos, cabos, que sirven como catalizador de las reflexiones de Alea. Además de que son varios, accedemos a ellos en un modo distinto, pues la novela nos acerca a ellos principalmente por el desplazamiento constante en el que se encuentra la protagonista a lo largo del Cabo Tiburón, Titumate, Nueva Colonia, para mencionar algunos. En Dos Aguas, del antioqueño Duperli, nos enfrentamos a un espacio similar. La novela se cuenta desde dos perspectivas. Por una parte tenemos a un boga, un remero, que habita en la zona donde desemboca el río en el mar, y por otro tenemos a Bernhard, y a su familia, tenemos a Bernhard y a su familia, exiliados judíos que intentan encontrar un lugar donde continuar su vida alejados de la discriminación. El azar los reúne en un mismo territorio de palmeras y manglares donde el agua dulce desemboca en el mar. Ambos personajes, tanto Bernhard como el boga, por leyes distintas se consideran dueños de este espacio. Aquí pues remito una cita de La vida fue hace mucho, y comento. El mar en la vida fue hace mucho padeció un problema sanitario a causa de las basuras que llegan al litoral. Cuando fondeo en busca de una centolla, un jurel o una agujeta, que por esos días son tesoros marinos, recojo toda la basura que me encuentro en la zona de inmersión. Hace unos 10 años podía recoger toda la basura que veía donde estaba buceando. Hoy no, nunca logro recogerlo del todo. Continúo. La novela constantemente refiere circunstancias que pueden invitar al lector a reflexionar sobre las consecuencias ambientales de ciertas actividades cotidianas, la relación con la basura y con los desperdicios que tiene que sufrir el mar
es una constante reflexión de Alea, porque no solo define su vida, sino que también afecta el ambiente de la región. Siguiente, por favor. En este caso, de la forma contraria, el boga caminó entre las palmeras, entre los troncos altos y anillados. A lo lejos oyó otro coco golpear la arena y emitir un sonido seco, bajo, sordo. Un cangrejo regresó a su hoyo. Dos murciélagos volaron sobre su cabeza, una rama de caco, y desde la arena un enjambre de jején saltó a sus tobillos, donde el humo nunca llegó. Entonces volvió a escuchar las chicharras, silbidos, chapotear de agua y zumbidos de alas, la gran exhalación. Y al mismo tiempo pudo ver un lomo pecoso de moluscos flotando en el surco ancho y plateado de reflejo de la luna sobre el mar. Pensó que era un tronco a la deriva arrojado por el río que terminaría varado en la playa, pero vio que desde allí llegaba aquella expulsión de aire, un suspiro acompañado de un surtidor de agua expelido de un cuerpo más grande que cualquier cosa viva, de un cuerpo tan grande como su canoa. En el caso de Duperli, nos encontramos con una relación con lo natural que pasa por lo estético. Tanto el personaje, el boga, como su contraparte Bernhard, establecen una relación mediada por la forma en que se aproximan al espacio. Si bien como Alea no conviven o no deben navegar dentro del mar constantemente, su distancia les permite estetizar, percibirlo percibirlo como un elemento bello. De manera muy general, las novelas pueden estudiarse como el encuentro de dos disciplinas que convencionalmente se separan, la literatura o la economía. Precisamente en ellas se evidencian procesos económicos que atraviesan la historia de la región y que, según se presenta, en ellas pueden eventualmente acabar con los ecosistemas de la misma. Por un lado, hay personajes locales que pescan con el fin de vender y producir una fuerza económica. Por otro, personajes extranjeros que conciben el lugar como un paraíso marítimo que pueden arrebatar y aprovechar para el turismo. En contraste, el caso de Alea se ubica en un espacio que da cuenta de las circunstancias de las crisis ambientales que pueden resultar por una sobreexplotación del espacio y la contaminación que ocurre en las regiones. En el lado de Duperli se compone como el problema de la apropiación del territorio por agentes que decidirían comprarlo y testificar que les pertenece. Si bien no existe un título que lo señale o un ente administrativo que regule su validez. Cuando nos encontramos que estas novelas dan cuenta de estas crisis que sufren los territorios a causa de estos procesos económicos, los textos nos proponen formas de establecer relaciones con los lugares, quizás menos capitalistas. En estas novelas, el espacio, el paisaje, invita al lector y a los personajes a construir unas relaciones que trasciendan su propia existencia, porque en él ven su vida y adelantan lecturas de su existencia. ¿Tengo tiempo todavía? No. Un último comentario. Terminaba o quería finalizar la intervención con esta fotografía de la sonda espacial Voyager 1 de 1990, donde aparece la famosa frase de que nuestro planeta es solamente un punto azul, un pequeño punto azul en el universo. Porque quizás la última reflexión que podríamos tomar de estas novelas es hacia el cuidado ambiental, porque este es el único planeta que tenemos, que podemos habitar. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, quédate aquí entonces. Y si vosotros pudieran venir para charlar un poquito, hacer alguna pregunta, alguna curiosidad. Solo cuidado con los cables, que ayer ya Sí, cuidado. tuvimos un problemita. Y ahora vamos a colocar la cámara para que se os vea. Veis si podéis rejuntaros un poquito. Bien suscrito aquí. Vamos a intentar poner más un poquito más sentido.
para que la Es cámara relativamente se pueda captarlos a todos. Su línea editorial, su línea editorial sobre todo con autores. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, primero pregunto si alguien tendría ya alguna pregunta del público para alguno, o puedo empezar yo haciéndoles aquí algunos comentarios. Bueno, eh, muchas gracias a todos, muy interesantes, muy buenos los trabajos, las presentaciones. Voy a comenzar en el orden entonces en que se presentaron. Yo quería preguntarle a Charles si, o sea, si se podría a partir de tu trabajo volver a pensar en esa cuestión del origen de clase del escritor, ¿no? Como que se vuelve un poco a esa cuestión, cómo has pensado eso por un lado, y por el otro, si también tendrías alguna hipótesis inicial en relación a los dos espacios, ¿no? Brasil y Argentina, o a partir ya de tu lectura de las novelas, si hay o no diferencias, o si diferencias o similitudes entre los dos, ¿no? Voy a hacer las preguntas y después cada uno. Eh, para Pedro, después te pago por haberme citado, ¿no? Te paso ahí el pago. Eh, no, algo que siempre me ha llamado la atención, te pregunto tu idea, lo que piensas de eso, es que Bolaño siempre fue muy crítico de esa institucionalización y de esa consagración, pero y lo hemos hablado, ¿no? Pero después él va a ocupar ese espacio, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo ves o cómo comentarías tú esa cuestión, ¿no? De que en realidad son como momentos y que ese marginal generalmente después pasa a ocupar el centro de un canon, ¿no? Eh, y para Alfonso, no conozco todavía esos libros, se ven muy interesantes y muy curiosos, ¿no? Pero se me ocurrió pensar, no sé si tienes ya alguna hipótesis en tu trabajo del por qué, ¿no? Ese resurgimiento de ese gótico ahora o en estos años, porque eh, creo que lo veo especialmente en cierta literatura argentina contemporánea, ¿no? Eh, ¿Qué me falta aquí? Mateus. No, solo Mateus me quedé pensando cómo esa cuestión de la ceguera eh, podría estar, o cómo relacionas esa ceguera y el momento de sábado, obviamente en relación con la violencia militar en Argentina, con la dictadura, con el proceso eh, represivo, si él también en ese tratamiento del mal podríamos ver algo relacionado con ese periodo, ¿no? Y para Freddy, bueno, es un tema que actualmente está con mucha fuerza. No sé si te has aproximado un poco a la bibliografía aquí en Brasil, que también es muy, muy fuerte ahora en este momento con relación a toda esa línea de la ecocrítica y el extractivismo. Eh, pero me quedé pensando si ves o cómo ves eh, ese momento, digamos, específicamente de la vorágine,
en relación con estas novelas contemporáneas. O sea, qué tipo de denuncia o de crítica se hace en cada momento. ¿Cuál sería como lo que marca esas transformaciones de hoy en relación a cómo se siente crítica? Passado um pouco já da tensão inicial, né? E voltar a agradecer a presença aqui dos professores Vitor e da professora Viviana, né, que nos deram aula na especialização aqui no Cervantes, os demais colegas que participam do curso com a gente, né, a Juliana, que está aqui presente, a Maria Lúcia, né, nos prestigiando também vocês. O meu trabalho ele ainda está num ponto embrionário, né, mas a minha ideia de trabalhar esses dois autores, né, tem um vínculo também até com a minha história de vida, né, no sentido de trazer, né, essa questão da classe trabalhadora para o meio acadêmico, né? Como esses personagens de alguma forma surgem na literatura, né, e procuram seu espaço, né, dentro da literatura. Assim como os autores, né, como o Rony Walter Jatobá e o próprio Washington Curto, né, o Santiago Vega, que são autores periféricos, né, e que justamente por nascerem naquele meio, né, viverem aquela realidade, né, trazer isso para a literatura eu acho algo muito fantástico, muito importante, né, para que esses personagens até então marginalizados, né, que fogem à tradição, ao cânone, né, também tenham a sua representatividade, né, e em Crônicas da Vida Operária, em Coisa de Negros, né, eu vejo esse caminho, né, de trabalhar essa temática, né, da questão da classe trabalhadora, né, de como esse mundo do trabalho interfere na sua existência, na existência dessas personagens, né, e o lugar dessa literatura que está à margem, né, e que busca um espaço cada vez mais destacado na produção literária atual, né, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, né? E a segunda pergunta, né, que você falou a respeito já tem alguma hipótese, alguma... Sí, de cómo se daría eso en cada país, si hay semejanzas o no, que ya podrías identificar en estos papeles. Então, o que eu identifico ali é justamente o mesmo processo de relações, né, trabalhistas, relações dentro da convivência, da situação dessas personagens, né, no mundo ali que vive. No cenário aqui do Brasil, esses imigrantes que vêm do Nordeste, né, para São Paulo, Rio de Janeiro, para os grandes centros urbanos, em busca de uma qualidade melhor de vida, e se dão diante de uma realidade, um processo totalmente, né, destrutivo, vamos dizer assim, das forças de trabalho. E o mesmo processo também se dá na Buenos Aires, vamos dizer assim, também é um grande centro urbano, né? Periféricos, paraguaios, dominicanos, peruanos, demais membros da comunidade hispano-americana que vão para esse território em busca de uma sobrevivência, né? Em relação pretendo também identificar aí a relação da questão da linguagem, que é muito próxima, né, da forma de narrar, principalmente no curto, que eu vejo ali algo insólito também presente na narrativa dele, né, algo que foge totalmente ao normal, à normalidade, né, e essa prosa também corrida e muito próxima do coloquial, que é da obra do Rony Walter Jatobá. Mas está tudo muito no caminho de buscar, né, novas hipóteses. Okay. Gracias, Charles. Pedro. Comento eu. Curioso que o Bolanho tem até aquele poema que ele vai elencando as recusas, né? Recusas da anagrama, recusas da Seix Barral, da Acantilado, que ele venha depois a ser esse lugar de destaque no cânone.
Tem um documentário, não lembro se é O Último Maldito ou A Batalha Futura, que o Fressan conta que os 10 últimos anos da vida do Bolanho são os anos da doença, né? Ele brincava que quando perguntado do futuro da literatura, ele dizia que, bom, eu não sei, eu sou o que menos tem futuro aqui. E que tudo aquilo era, de uma certa maneira, um sonho, e que ele já tinha morrido ali, né? Então eu acho que ele se esquiva desse lugar de destaque. E para a gente que trabalha com entre parênteses, eu acho que é interessante também e diferente dos, dos anciãos do boom, né? O trabalho que ele faz com autores da nova geração, como o Rodrigo Rey Roça e outros que ele apresenta, espanhóis ou latino-americanos. Então, ironicamente, ele vem a ser o centro do cânone em algum momento, né? Mas a postura é um pouco diferente. Não que não dê para a gente problematizar também essa veia polêmica da volta ao Chile. É porque o Bolanho era um polemista, né? Ele vivia um pouco dessa persona. O Leminski dizia que o primeiro personagem que o escritor constrói é ele mesmo, né? Acho que vai um pouco por aí. En realidad creo que no es solamente lo gótico, la ciencia ficción, Sí. las últimas publicaciones argentinas, bueno, los últimos escritores están escribiendo mucha ciencia ficción, distopías. Cuando yo creo que es porque llega un momento que los medios, las formas que se utilizaban hasta el momento ya no son suficientes para expresar la realidad que se vive. Esa es mi hipótesis. O sea, hay violencias que es imposible narrar y contar de otra manera. O sea, yo hice, la presentación fue apta para todo público, pero tenemos una violación en el medio, las torturas son terribles. ¿Cómo narrar eso si no es a través de algo que es ciencia ficción? Y es la realidad. Entonces yo creo que se utilizan esos géneros y en realidad también para eh, desestagnar la literatura. O sea, buscar nuevas formas de expresión, incluir nuevos personajes que no tenían protagonismo en la literatura. Entonces creo que es una búsqueda de nuevas formas de expresión, de explicar realidades que es difícil. Entonces, tanto la ciencia ficción, western tenemos un montón de géneros que eran populares, que están siendo reapropiados, resignificados, incluyendo nuevos personajes. Eh, entonces, tenemos autores que tienen predilección por lo gótico, por el terror, y que tienen sus propias teorías, como Mariana Enríquez, que a todos los que les interese el terror les recomiendo que lean, y otros que, bueno, encuentran su forma de expresión en la ciencia ficción, porque las dos obras, a pesar de ser un terror, tienen una cierta ciencia ficción. Tenemos un terror sí gauchesco, pero con un virus, y tiene una proximidad también en la figura de zombie, porque la otra no lo comento, pero tenemos también un zombie. Tenemos y Sarmiento zombie, que creo que es lo peor de todo lo que se puede plantear. Entonces me parece que son búsquedas de nuevas formas de expresión y de hablar sobre realidades que es difícil. Creo que mi hipótesis sería que de ahí viene ese uso de nuevos géneros, o de géneros que no son nuevos, géneros populares, Sí. que bueno, nunca fueron reconocidos, y exacto, bla, 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 y todo lo que podemos discutir sobre lo popular. Creo que pasa por ahí. Rafael, só uma pergunta. Você estava perguntando sobre o regime militar da época da Segunda Guerra ou atual? Como? Você falou de um paramilitar argentino. Não entendi se era atual ou anterior. No, pensaba si esas metáforas que usaba Sábato podrían también hacernos pensar en la represión militar en diversos momentos de la historia argentina, ¿no? Ok. Basicamente, o Ernesto Sábato sobre Heróis e Tumbas, ele traz esse paralelo muito forte, assim. Ele traz, assim,
não na questão da cegueira, porque a questão da cegueira, quando ele menciona, vai estar no informe sobre cegos, que é o segundo capítulo. Mas quando ele traz a questão da história política, ele vai comentar sobre a guerra dos unitários e federalistas, no primeiro, ali por volta do primeiro capítulo, mas ele só traz menção a essa guerra. Ele não vai trazer algo assim mais profundo, porque ele traz isso a partir de memórias, né, do avô ali da Alejandra e tal. E depois, em outro momento, ele vai trazer ali o iniciozinho de um contexto, durante a história, ele vai trazer um contexto dali do peronismo, já no século XX. Então, assim, já vai ter esse diálogo, mas não tem nada direcionado à cegueira. Talvez a gente poderia trazer uma interpretação. Ah, a gente pode ver isso aqui como uma forma de cegueira, porque como é uma metáfora em si, a gente pode encontrar ela a partir de várias formas. Sábado nunca determinou isso. Mas, assim, o momento mais claro que ele traz sobre a cegueira, e talvez poderia ser trazido assim, sobre um viés político, eu vejo muito também ali no informe dos cegos, que é a parte mais destacada, mais famosa dele, que tem a questão da seita. E aí, ao meu olhar pessoal, eu poderia ver uma seita de cegos como esse lugar político, de ver as pessoas seguindo uma pessoa, um fiel, no caso, um líder político, ou algo assim. Aí poderia levar para esse lado político. Mas como a sua pergunta foi sobre essa questão da ditadura ali, da ditadura argentina, ele traz isso, mas ele não aborda especificamente, ele deixa no ar. Né? Tanto que as passagens são como se fossem elementos assim fora ali da escrita, de certa maneira. É meio que uma passagem assim para contextualizar. Bueno, realmente no he explorado demasiada como bibliografía con relación a la crítica de Brasil, en parte por deficiencia, digamos, lingüística, porque no conozco el portugués. Sí he estado como enterado, he recibido recomendaciones, pero han compuesto una lista como de tintero por leer, por revisar en algún momento. Eh, pero bueno, evidentemente lo realizaré en algún momento. Sobre la segunda pregunta con relación a la vorágine y el universo de pronto que describe, que narra con relación al extractivismo y su realidad hoy en día, parte de la fuerza que toma la novela o la importancia que adquiere la vorágine es que, en palabras de Margarita Sergio, en palabras de Erna von der Walde, la novela describe una realidad que aún hoy en día atraviesa los espacios o los territorios de las periferias colombianas. Si bien ya la explotación no tiene que ver con el caucho, con la quina, sigue habiendo una explotación de otros recursos naturales. Llámese pesca, llámese, por ejemplo, tabacos, cafés. El producto ha cambiado, pero sigue existiendo la misma dinámica económica que quiere como extraerlo y que no tiene una forma de regularse, por ejemplo, a partir del Estado o a partir de unas políticas que de verdad protejan como el medio ambiente. Parte de la intención de Rivera, del autor en su momento, era hacer esa denuncia, como traer a la realidad de los lectores y de los colombianos ese universo de explotación que estaba ocurriendo. Fue una intención política en parte porque él fue funcionario público, fue abogado de una comisión limítrofe, lo que le permite como un contacto con la clase política de la época. Los escritores de las dos novelas que yo trabajo, como es Marita Lopera, como es Esteban Duperli, tienen una participación en la vida pública distinta. Uno es un fotógrafo y digamos que la otra es una profesora de escritura creativa. Entonces su incidencia en generar una crítica, una denuncia en un nivel político, digamos que está delineada, delimitada por las posibilidades que tienen sus libros para ser conocidos, por ser recibidos por una suerte de lectores. Y pues, ahí. Bueno, y ahora si alguien más tendría alguna pregunta, comentario del público.
Bueno, hay un comentario y es que nos han ofrecido curiosamente una exposición basada en la obra de Primera, que yo no preparo no recuerde, que es La vorágine. la vorágine. Y estamos viendo a ver si puede llegar, que era bueno con originales y tal, y curiosamente no sé si te lo ha comentado el director José Vicente Ballester, No. pero el consulado de Colombia, bueno, a partir de una petición, pues puede suceder que en algún momento tengamos una exposición sobre aprovechando la publicidad, este año va a ser traducida en portugués una nueva edición de la Vorágine, que ganó una beca del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tal vez esté relacionado también con ese vínculo con la embajada y celebrando los 100 años, ¿no? de la publicación. De la publicación. Bueno, entonces muchas gracias a todos, a todas por la presencia y ahora los invitamos abajo, ¿no? Sí. He ido un poco a, como se dice aquí, asegurar, ¿no? A decir a los del catering que por favor parasen un poquito y que nos dejasen algo. Entonces, yo creo que siempre es muy dulce intentar bajar, pero deberíamos bajar. Si queréis, yo me quedo aquí terminando estas cuestiones técnicas. Salimos corriendo. Vamos para allá, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente estamos muy contentos y bueno, yo digamos como coordinador o director de este eventito, ¿no? Director aquí es como una palabra que queremos reservar mucho para José Vicente, que sabéis que siempre estas cuestiones, pero y os agradezco mucho a todos los colegas de las diferentes universidades que participan en el posgrado y que también están, bueno, que se radican aquí en el estado y la ciudad de Río, muy particularmente a Magalis, que además es compañera aquí de Cervantes, y por supuesto a todos los ponentes, a todos los asistentes. Para nosotros es una línea de trabajo en la cual necesitamos la ayuda de aquellos que estáis especializados y que trabajáis de forma más concentrada en la investigación literaria, pero realmente para nosotros es un placer y además queremos que os sintáis totalmente en casa. Sé que siempre existen estas reticencias que por nuestro lado, bueno, y por el lado de nuestros bibliotecarios, al contrario, queremos que os sintáis 100% en casa. Lo queramos o no, esto sí que es, digamos, como un lugar de Estado español, pero queremos bajar todas esas fronteras y esos muros y esas cosas que, bueno, siempre van asociadas y que nos sintáis realmente como lo que pretendemos ser, que es compañeros. Muchísimas gracias. Y nosotros sí, que vengan más oportunidades. Ahora, vamos.